Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Multiforma Podcast e mais um episódio que a gente tem certeza que vai abençoar muitas vidas, não só a nossa vida aqui, que vai estar batendo esse papo aqui com o nosso convidado, mas principalmente a vida também daqueles que estão assistindo esse vídeo, aquelas pessoas que você vai mandar esse link. Então, antes de apresentar o nosso convidado, já vou te desafiar, hein? Envie esse link aí para todo mundo, para os grupos da sua família. Só tem uma família, né, irmão? Pelo amor de Deus. Para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo do ministério da qual você faz parte, enfim, para todo mundo que você quer que seja abençoado por esse vídeo, que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar essas vidas. Já curte também esse vídeo, se inscreva no canal, caso você não é inscrito. Curte lá, segue as nossas redes sociais, pessoal. Instagram, TikTok, porque você tem feito esse programa, né? O Senhor gerou esse programa em nosso coração, mas são vocês que fazem esse episódio. Cada episódio aqui é construído principalmente por vocês. Então, é fundamental você que gosta da gente, tem gostado dos episódios, seguir lá as nossas redes sociais. Não é isso, meu parceiro Adiel? Fala, Tiagão, meu parceiro. Que alegria, mais um episódio gravando aqui, né? Hoje com um convidado mega especial, esse é amigo pessoal, irmãozão. É um prazer ter você conosco aí. Vamos deixar para que ele se apresente, para a gente poder bater aquele bate-papo gostoso, né? É isso. Fala com a gente, Samucão. É isso aí, gente. Boa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Com o coração alegre e honrado também, né, de receber esse convite. E sempre é bom a gente ter um tempo para a gente poder falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Né? E também aquilo que Deus é. Entendeu? Então, o Adiel já falou que o papo é bem tranquilo, é bem leve. Né? Então, eu creio que vai ser uma noite de bênção, de edificação para aqueles que estão assistindo aí esse podcast. Amém, glória a Deus, bênção pura. O Adiel sempre que faz esse desafio, mas vou roubar o lugar dele hoje. Fala um pouco da sua família aí, ó. Rapaz, entendeu? Falar da nossa família sempre é bom. Né? Então, eu sou casado com a Rosane, né? Eu tenho 2 filhos, né? O João e o Davi, né? Que mais na frente eu vou falar aí que ele está num processo aí. Na benção. Está na benção. Entendeu? E assim, tem a minha mãe, tem as minhas irmãs, tem os meus sobrinhos, né? E tem assim, os irmãos da Rosane e os sobrinhos dela. Toda vez que a gente marca qualquer coisa, rapaz, a gente marca um café, chama 1, 2, 3, aí quando tu vê tem 30, 40. Virou uma igreja. Exatamente, vai fazer uma igreja. É muito grande, né? E gosta de também estar junto. Então isso eu acho que é muito legal, preserva, um tempo para estar junto, ter comunhão, né? Se relacionar, né? A gente vê que a gente tem perdido, algumas famílias têm perdido muito esse tempo de mesa, de estar junto. E lá, assim, eles preservam muito isso. Então, assim, a gente está sempre junto, a gente está dando um churrasco, né? Às vezes almoçando, a gente está sempre criando alguma coisa para a gente poder estar junto e falando das coisas que Deus tem feito. A gente tem uma reunião de família, uma vez por mês, de toda a família. Tipo um GCL familiar, né? Que a gente junta e a gente fala um pouco daquilo que Deus tem feito, adora o Senhor, né? Trocando informações, entendeu? Então sempre é um momento que edifica as nossas vidas, tá junto, né? Falando em adoração, sabe que o homem é o homem da adoração, né? Rapaz, tô vendo ali, ó. Como eu amo ver o Samuel adorar o Senhor, né? Aproveitar a oportunidade, vamos ouvir uma adoração para a gente começar o clima. Eu sempre ouvia falar que Samuel era um grande adorador de Deus. Mas a primeira e única, primeira vez que eu vi Samuel adorando foi na nossa igreja, que ele foi levar a palavra, né? Rapaz, ele começou assim, ó.
Assim mesmo. Ele começou só dedilhando, daqui a pouco ele montou uma experiência que tu teve, não sei se você vai lembrar, né? Uma horta na sua casa. Meu Deus do céu. A horta que o Samuel teve a experiência com Deus lá, abriu o céu naquela igreja, que eu falei, meu Deus. Esse é o... Que simplicidade que a gente tem precisado nesses dias, né? Então, realmente você fala isso para a glória de Deus, né? Amém. Você é realmente um adorador com excelência, você carrega Deus na sua vida, na sua forma de adorar. Quis me colocar e fazer esse parênteses aqui, porque nunca tive a oportunidade de falar isso para você, mas agora eu fui lembrado pelo Espírito Santo. Tiagão, isso é uma coisa tão verdadeira. Quando eu conheci Samuel, foi quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, né? Ele é um dos caras que me abraçou, que me acolheu, para que a gente podia continuar na presença do Senhor, né? E quando eu fui começar a ter vivência com Samuel, eu costumava dizer isso para minha esposa, para Cíntia. Eu falei, ó, se Jesus está aqui na terra, é o Samuel. Cara, que cara sensacional. Cara de coração bom, de mente boa. Eu via as pessoas fazendo certas coisas, Samuel, eu falava, agora ele vai virar no arranque. Ih, tava nem aí. Eu falei, cara, como esse cara é diferente. Né? Ele sabe disso, já falei algumas vezes para ele, né? Eu tô na igreja, agradeço muito a Deus, né? E muito ao abraço que ele me deu lá, que ele me acolheu, pra gente estar junto sempre adorando. Fala demais. Estou levantando muito a minha bola. Não, tô falando que é verdade, sabe disso. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande carregar Deus na nossa vida, onde a gente for, entendeu? Então, assim, às vezes até eu me pergunto, né, Senhor, pô, a gente vê tantas pessoas que têm muita mais capacidade vocal, instrumental, e às vezes Deus ele não está muito ligado em uma boa performance, né? Às vezes o Senhor ele conhece o nosso coração e a adoração ela se trata daquilo que está dentro de você, né? Entendeu? Então ele conhece o nosso coração, ele sabe a nossa motivação, né? E assim a minha vida desde sempre, né? Ela tem uma ligação muito forte com louvor, com adoração. E aí a gente vai indo e é uma coisa que me alimenta, né? É algo que às vezes vivo de repente alguma situação um pouquinho mais difícil e tal, e quando eu vou para a adoração parece que os problemas se vão, né? O céu se abre e aí Deus traz o conforto, entendeu? Então, assim, não tem muito mistério. Eu acho que o evangelho em si, Tiagão, é muito simples, né? Às vezes a gente complica demais, né? Então, Deus, ele conhece você que está na sua casa aí, ele sabe o momento que você está vivendo, nesse momento agora aí. Mas quando a gente entrega a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus e a gente confia que, apesar das vezes das dificuldades, a gente tem a plena convicção e tem a fé que Ele está conosco, né? Então, pode, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que esteja difícil, né? A gente estava até conversando ali, né? Quando a gente estava... Às vezes parece que não tem solução, às vezes parece que não há saída, mas o controle de Deus, ele é perpétuo, ele é sempre direcionado e também disponível para a gente, entendeu? Então é só entregar na mão dele, né? Viva para ele, né? No tempo, adore no tempo de dificuldade, né? E com certeza ele vai trazer força, ele vai renovar as nossas forças dia após dia. Amém? Como eu sou da antiga, a gente vai cantar uma música aqui que é quase um hino, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno
invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, Samuel, você falou antes de louvar que o louvor sempre fez parte da sua história, da sua vida, né? Como é que foi seu início de trajetória com Jesus? Eu te fiz essa pergunta em off, né? Falei para ele assim, não responde agora. Fiquei curioso, mas não responde agora não. Chegou a hora de responder. Como é que foi o teu início dessa caminhada aí com Jesus? Então, Tiagão, na verdade, assim, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão, né? E aí, né, envolvido muito com a igreja, sempre envolvido com trabalho de adolescente e tal, e aí Deus começou a despertar, né, um direcionamento para o louvor, entendeu? Então, assim, eu tive até um período da minha adolescência, né, que é aquele período que você acha que existem coisas no mundo que são mais atraentes do que estar na presença do Senhor. E, na verdade, Deus foi tão bom que foi só uma voltinha, né? Foi só uma voltinha bem rápido, né? E eu fiquei assim, não fiquei totalmente afastado, mas em pouco tempo eu vi que aquilo que me atraía no mundo era prazeres que não era prazeres que iriam durar, né? Permanentes, entendeu? Então, assim, rapidamente eu voltei e, assim, aí eu comecei a aprender violão com a minha irmã, né? Fui pegando as primeiras... Ela fazia aula e eu ficava olhando, às vezes... Então, assim, o pouquinho que eu sei de violão, eu aprendi praticamente... Deus foi me ensinando, né, com o tempo. E aí eu comecei a frequentar... e a trabalhar dentro do Ministério de Louvor, lá no Itamaraty, né? Então, assim, eu vim da Igreja Metodista Baiana Central, fiquei lá até os 15 anos, né, mais ou menos, né? Na época, a igreja era na antiga João Pessoa, hoje é Saerp, né? Isso você, os pais e as irmãs. Isso. E depois a igreja saiu de lá, foi para trás dos Correios ali,
E aí depois, mais ou menos uns 10 anos depois, a igreja foi hoje para a sede, que é ali na Casimiro de Abreu. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Rapaz, eu fui para o Itamaraty, e na época eu tinha mais ou menos uma idade de 14 para 15 anos, né? Porque o meu relacionamento com o pessoal de lá foi algo assim muito, muito de Deus, né? Porque a gente fazia convenção de adolescente, encontrão de adolescentes, e eu comecei a ficar totalmente envolvido com o trabalho que era feito nos adolescentes. A gente tinha uma reunião de oração lá toda segunda-feira. Você imagina, toda segunda-feira, às vezes tinha 30, 40 adolescentes numa reunião de oração, né? Que hoje é praticamente até difícil você ver isso, né? Então, aí eu comecei a desenvolver esse trabalho lá no louvor. Comecei no começo era muito cru mesmo, mas eu fui entrando assim mesmo, e Deus foi dando capacidade. E aí eu comecei a ministrar, Deus foi colocando no meu coração, né, algumas ferramentas e tal, e aí eu fiquei muito envolvido, né, não só com louvor, mas com a liderança de adolescente, coral de adolescente. Eu praticamente morava na igreja, né? Eu acho que tem que montar uma tenda aqui para que... Nessa época, quem era o líder dos adolescentes? Rapaz, tá na igreja até hoje, não? Lembra? Rapaz, porque foi sendo... nesse período, praticamente eu fiquei lá 30 anos atrás, né? Então havia praticamente todo ano tinha Muda, né? Muda, né? Então a gente pegou lá na época o próprio Marcelo, né? Marcelão? Não, teve o Marcelão, teve o Marcelo Ribeiro, que é irmão do Márcio. E depois a gente trabalhou também junto nos jovens, entendeu? Então a gente estava muito envolvido na obra de Deus, né? Então, no louvor, nos departamentos, a gente tinha uma pegada muito legal que era os retiros de carnaval. Sensacional. Né? Porque essa geração ela ficou marcada e assim, a gente teve muitas experiências nos retiros de carnaval que a gente lembra até hoje, né? Da glória de Deus, da presença de Deus. A gente chegava assim, fazia na força às vezes, né? E como Deus recompensava, né, o nosso trabalho, sabe? A gente chegava, na quarta-feira de cinza, a gente chegava em casa, mas totalmente moído, né? Mas totalmente cheio da glória de Deus, transformado, entendeu? E aí, depois eu fui consagrado diácono, e aí eu fui tesoureiro da igreja, aí, assim, toda aquele praxe, né, dos cargos da igreja e tal, eu fui tal, e depois eu casei, né? Aí eu resgatei a Rosane, que era da Assembleia de Deus, para lá. Eu brinco com ela e falo, pô, eu te converti de novo. Então ela foi para lá, né? E depois lá a gente teve os nossos filhos, entendeu? E foi um período assim que eu tenho um carinho muito grande pela igreja do Itamaraty, porque eu acho que a minha maior parte da minha vida, né, de 15 até praticamente 2 anos atrás, que a gente retornei para a Central, a gente chegou até a bater um papo lá em casa, né? Porque as crianças foram para lá primeiro e a gente acabou sendo empurrado para lá, né? Principalmente vocês que levavam isso. Né? Exatamente. E seus pais foram com vocês para Itamaraty? Não, foi só você, né? Não, foi só eu. Só você. Só eu. Nem as irmãs foram, né? Não. Aí a minha irmã, a Sueli, era missionária. Sueli é mais velha? Isso. A mais velha é a Ida. A Sueli já tinha se formado como missionária, e aí ela foi
na época, ela foi para Resende, depois para Cachoeira de Macabu. Ela fez um tour, né, em Volta Redonda e tal. Então a gente acabou ficando um pouquinho afastado, um pouquinho, né? Ela morou em Volta Redonda, aí ela assumiu também lá o Ceforte, né? E ela ficou lá durante praticamente, acho que 14 anos, mais ou menos, né? Se eu não estou errado na data, porque eu sou meio ruim com data, né? Mas aí eu tenho uma outra irmã que mora nos Estados Unidos, e a Creuza também morava nos Estados Unidos e veio para cá. Então, assim, a gente fez um misto, né? E agora, recente, agora a Sueli voltou de Volta Redonda, e agora a gente está mais pertinho, né? E é isso aí, cara. A gente tem trabalhado junto aí para o crescimento do reino. Glória a Deus. Nesse período seu não sei se foi antes ou depois da sua chegada ao Itamaraty, mas tu lembra de alguma experiência sua que tu fala assim, rapaz, isso aqui mudou a chave da minha vida em relação à intimidade com o Senhor? Tu lembra de algum momento desse? Rapaz, eu tive vários momentos assim que foram impactantes, né? Período de adolescência, né, eu acredito que foi um período que, assim, eu tive muitas experiências com Deus, porque a gente tinha um grupo que estava muito direcionado para as coisas do reino, né? Tinha, lógico, tinha uma bagunça, isso aqui é muito normal, mas quando a gente se juntava para fazer alguma coisa para o reino de Deus, cara, era algo fantástico. A gente tinha serenata, a gente juntava o pessoal para fazer serenata. Toda sexta-feira a gente tinha um pessoal que fazia serenata. Na época eu juntava o pessoal da igreja quadrangular, congregacional ali do Estado de Saudade. Então a gente tinha uma equipe muito, muito ajustada, né? E foi na igreja congregacional que uma vez a gente fez uma vigília que eu fui batizado com o Espírito Santo lá. Olha só. Então, assim, eu acho que batismo com o Espírito Santo é algo que marca a gente, né? Então, assim, isso ficou muito latente nesse período que, como você falou, parece que muda e vira uma chave na nossa vida, né? Para que faz com que a gente seja impulsionado a continuar fazendo a obra de Deus e ter outras experiências também. Como falei, a gente fazia retiro, cara. A gente, às vezes, não tinha uma estrutura adequada para poder juntar todo mundo, ter o seu quarto. A gente montava barraca, sabe? A gente fazia algumas coisas que hoje, se for fazer, o pessoal fala, não, esse cara é maluco, esse cara é doido. Mas a experiência nesses retiros, cara, que a gente teve, coisas que realmente vão ficar marcadas na nossa vida, de algo que realmente trouxe bagagem, entendeu? Porque é isso que vai nos impulsionar, são as experiências que a gente tem e vai ter, e automaticamente é algo progressivo, né? Você nunca vive apenas daquilo que foi lá atrás. Então, assim, a gente lembra com muita alegria e isso transborda o nosso coração de saber realmente que não foi experiência apenas para mim, entendeu? Sim. Foi experiência que foi marcante para aquela geração, entendeu? Então, cara, eu tive muitas experiências, né? Lá nessa salinha de oração, cara, eu tive experiências assim que às vezes, né? Às vezes, como eu comentei no início, cara, às vezes Deus se manifesta nas coisas muito simples, sabe? Então, às vezes, né, quando tem 2, 3, 4, tem um violão, ou tem um coração contrito, voltado para Deus, ele vem, né? Então, isso que me encanta no Evangelho, sabe? É saber que Deus ele não está olhando para o status em si, pela roupa que a gente está vestindo, pelo palco que a gente está, ou se tem gente famosa ou não.
Ele conhece o nosso coração, cara. E ele sabe que quando a gente está voltado para ele, sabe? Então não tem muitas reservas, né? O coração está voltado para ele, o véu já foi rasgado. Amém. E aí, cara, é só você mergulhar nesse rio, né? Mergulhar no rio e aí deixar Deus te conduzir, né? Então, foram muitas experiências que marcaram a minha vida e, assim, ficam na memória, né? Às vezes a gente junta o pessoal da antiga, vamos lembrar disso, a gente mata a saudade. Mas é bom que crie você olha para trás e você vê que foi construído um histórico legal, entendeu? Porque isso que é legal, você olhar para trás e falar, cara, pô, teve situações, teve crescimento, teve dificuldades, entendeu? Mas em tudo valeu muito a pena, né? A gente passar por tudo isso. Essa rapaziada toda aí dessa adolescência sua aí, que zoaram bastante, fizeram muita obra do Senhor. Como foi o desenrolar da vida deles? Viraram pastores, presbíteros, eu sei que é presbítero, mas, rapaziada, como é que desenvolveu? Como é que foi o crescimento deles? Então, com certeza, assim, a gente vê a evolução, né? Vamos supor, a minha convivência maior foi com o pessoal do louvor, que foi o Anderson, o Dinho, né? O Anderson é Dinho, né? Não é Dinho. Nem sabe quem é o Anderson. Falar que é Anderson ninguém sabe. Aí, pô, Anderson, Dinho, né? O Alex, que é irmão dele, Eliezer, Marcelão, o Marcelo também, que esteve conosco, entendeu? Então, assim, a gente teve uma geração ali, na nossa adolescência, Marciene, Debiane, eu não posso deixar de falar dos nossos conselheiros de adolescente da época, que foi a Fátima e o Éder, sabe? Que, rapaz, aqueles dois são pessoas incríveis, sabe? Que a gente, quando não tinha nada na igreja, a gente ia para casa deles, entendeu? A gente criava, né? A gente gostava tanto assim de estar junto, que aí a gente falava assim, pô, não tem nada na igreja hoje. Pô, aí ligava para Fátima, às vezes nem falava, aí chegava lá, levava um pão, fazia um bolo, porque a gente tinha um ajuste muito... Uma comunhão, né? Uma comunhão muito forte. O Luigi, né? O Luigi, que é pastor hoje também, entendeu? Então, assim, todos evoluíram em algum ministério, né? Um foi presbítero, o outro diácono, né? O outro conselheiro. Então, assim, você vê que Deus foi acrescentando na vida de cada um pouquinho, entendeu? Legal que foi uma geração que, como você falou, né, que viveram tantos momentos, né, na presença do Senhor e até hoje na presença do Senhor. Isso é alegria para os nossos corações, né? Pessoas já na adolescência, né, não se perderam, continuaram no caminho, no foco, que o caminho é Jesus Cristo. Legal. Talvez seja muito pelo que você falou sobre as experiências, né? Exato. São elas que nos sustentam, né? Verdade. Exato. Imagino que não só você, mas dessa geração toda deve ter vivido grandes experiências, né? Rapaz, a gente fazia umas doideiras, cara. De vez em quando a gente começou, na época, de organizar cultos 24 horas de adoração, de louvor. E, rapaz, assim, a gente via Deus baixinho, voando baixinho, né? Cara, eu tive, assim, experiência, assim, parece que a presença de Deus era algo denso, sabe? Que você poderia até tocar na presença de Deus, de tanta presença de Deus, entendeu? Então, cara, quando a gente tem uma oportunidade de reservar um tempo, né? Porque hoje a nossa vida ela acaba sendo um processo muito acelerado, né? A gente que vive no comércio, né? O Deus sabe. Muito corriqueiro. Muito corriqueiro e a gente acaba acelerando o tempo inteiro. Então, cara, quando você consegue parar um pouquinho, né? E você consegue meditar um pouco mais na palavra, você consegue adorar o Senhor, você consegue reservar um tempo para Deus, para a edificação da sua vida. Rapaz, a gente
não pode explicar isso, cara. Porque, assim, Deus, ele tá tão próximo da gente. Deus, ele pagou um preço tão alto, né? E, às vezes, a gente se envolve com tantas coisas e a gente se esquece daquilo que é mais prioritário na nossa vida, que é Ele, né? E aí, cara, você dá prioridade para tudo. Você dá prioridade para o trabalho, você dá prioridade, de repente, para algum evento e tal, e entra segunda, sexta, sabe? Parece que não para. E, às vezes, a gente se esquece daquilo que é mais importante, né? Que a gente se relacionar com Deus e a gente adorar o Senhor. Cara, isso é inexplicável, cara. E assim, a gente tem que fazer força às vezes, porque a rotina às vezes nos empurra para isso, né? Então, cara, a gente precisa às vezes dar uma parada, né, dar um time, né? E a gente avaliar o que a gente está fazendo, cara, com o nosso tempo, né? Pô, cara, o que você está fazendo com o seu tempo? Ah, cara, trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, isso é normal, mas a gente precisa priorizar um pouco mais as coisas de Deus e o tempo com Deus, sabe? E, assim, Deus é tão grande, cara, e Deus é grande demais, ele cabe dentro da gente, sabe? Isso é fantástico, cara, porque a gente sabe que Deus, ele é o nosso amigo, né, cara? Ele está sempre disposto a ouvir as nossas petições, sabe? Mas, assim, o que mais ele quer é que a gente se relacione com ele sem querer algo em troca, né? Porque o mais importante já nos foi dado, sabe? A gente está querendo sempre mais um pouco, né? Vou na igreja receber uma vitória, uma bênção. Mas, assim, aquilo que ele fez na cruz foi o ápice, foi o top, cara, né? Porque tudo que estava sobre nós, toda a culpa, todo o pecado, né? Ele foi lá e pagou a nossa dívida, né? Ele pagou a nossa dívida, entendeu? Então, como se ele tivesse um especial no banco lá, devendo muito dinheiro, e a gente chegasse no gerente lá e falou, cara, tu não tá devendo mais nada. Não, cara, foi quitado, né? Então, isso que Deus fez por nós. Ele quitou a nossa conta, ele pagou a nossa dívida, entendeu? Então, assim, cara, o mínimo que a gente tem que fazer é reservar um tempo para se relacionar com ele, né? Então, isso é um desafio nesse tempo que a gente tem vivido, né? Que é sempre muita correria, tem que estar sempre produzindo alguma coisa, entendeu? E, às vezes, você reservando um tempo para estar com ele, você vai produzir muito mais do que essa correria que a gente fica, às vezes, né? Então, às vezes, é tempo da gente... Peraí, vamos ajustar, vamos organizar um pouquinho o nosso tempo aqui. E aí, cara, às vezes a solução está muito mais próximo da gente do que a gente está correndo, e parece que a gente não encontra, né, aquilo que a gente... A gente acaba fugindo da solução, às vezes, né? Exato, tanto que a gente está correndo. Exato, está correndo demais, né? A gente fala com Deus e não para ouvi-lo, né? Sei. Isso algumas vezes eu me pego assim, eu falei com Deus e saí, mas não parei para poder dar o tempo dele e falar comigo, para eu ouvir o que ele tem para falar comigo. Sim. E isso realmente, o tempo hoje, né? Você como empresário, lidar com diversas pessoas, não só a loja, né? Você também tem o depósito, o tempo ruge, né? Você ainda com o teu sócio tá meio debilitado, né? Tá ficando sobrecarregado pra caramba. Sim. Realmente para organizar o tempo. Mas a Bíblia diz, né, que no fim dos tempos, o tempo se encurtaria. Exato. Não se diminuiria o tempo. Não vai ser mais 24 horas, vai ser 28. Não. Vai se encurtar nesse sentido. Porque a gente está ocupado demais, né? A gente tem que se policiar realmente para poder fazer esse papel com Deus, né? A gente conversar e parar para ouvir o que ele tem para falar conosco. Tem coisa boa, né? Só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Muitas distrações que a gente... Muito. Tudo nos distrai. Né? Tudo nos distrai. Mas tu falou de empresário, de depósito, ele falou de comércio, eu lembrei de dar um alô aqui do o nosso parceiro lá,
Doce Alegria. Isso aí. Agradecer aqui. O doce mais doce da Estrada Doce Mineira. mais doce da Estrada Mineira, que fica lá, Estrada Mineira, número 1587. Então você que tem a oportunidade, passa lá, dá uma força lá. Estrada Mineira, número 1587, bairro Correias. Ó, não é papo de vendedor não, mas é uma das lojas, é a loja mais completa da região ali, Correias, Nogueira e toda a região ali. Você vai lá e confere lá. Você fala assim, ó, eu vi essa loja, falaram que é a loja mais completa da região. Vem ver. Dá essa força lá pra gente, porque são amigos que têm fortalecido aqui esse projeto e acreditado nesse projeto também. Amém, meus queridos? Aqui, pode falar. Não, pode falar você. Não, o que o Samuel falou sobre... Eram tempos que a gente sentia, né? Vocês tiveram a oportunidade de sentir Deus baixinho. Você como um adorador, uma pessoa que nasceu e foi criado na igreja, como ministro da palavra também, que eu sei que você é. Se você pudesse dar uma dica para esse tempo, assim, sabe? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente, de como fazer com que esse Deus baixasse de novo. O caminho seria essas palavras do salmista, o coração quebrantado e contrito? Exatamente. Quando a gente gasta um tempo, né, com ele, então assim, não há... tem algumas coisas que a gente vê que não há muito mistério, né? Não há um enigma para... não, cara, por que Deus baixa? Por que Deus, às vezes, a gente sente Deus tão próximo da gente? A gente sabe que é só você buscar, né? Se você buscar, você vai encontrar, né? A palavra diz assim. Então, assim, é muito simples. Quando você reserva um tempo para Deus, né? E você conversa com Ele, você se relaciona com Ele, automaticamente, cara, Ele vai falar. Automaticamente Ele vai trazer algo para o seu coração. Se você parar na sua casa, e se você abrir sua Bíblia, e se você fizer uma devocional de 10 minutinhos, 15 minutinhos, e você orar, cara, Ele vem, entendeu? Então, assim, cara, não é uma receita mirabolante, uma coisa do outro mundo, cara. Né? Como você falou, o coração, Deus, Ele conhece o nosso coração. E eu creio, Tiagão, que quando a gente entende e a gente mostra que a nossa dependência de Deus plena, sabe? Da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, das nossas mazelas, né? Porque nós somos pecadores, cara. Nós somos, né? A gente é ruim. A gente é ruim, cara. Entendeu? Porque, cara, a gente tem um Deus tão poderoso do nosso lado e a gente pisca o olho, a gente tá vacilando, sabe? Então a gente precisa trabalhar muito o nosso dia a dia, né? Alimentar o nosso homem espiritual, cara, porque é uma guerra que é travada todos os dias, sabe? Não tem, você chegou num auge, ou você tem um relacionamento com Deus, você não vai passar por provação, você não vai passar por tentação, sabe? Isso não funciona dessa forma, entendeu? Então a gente precisa crucificar a nossa carne, cara, dia após dia, né? Porque, assim, se você alimentar bem o teu espírito, automaticamente você vai... A tua carne ela vai ter que recuar um pouco, entendeu? Então, cara, não tem muito mistério, né? Tem tempo que você precisa dedicar a Deus e reconhecendo isso, né? Se você não reconhece que você é pecador, que você é miserável, que você precisa de Deus, isso já é um ponto muito negativo, né? Porque a gente vê hoje homens autossuficientes, né? Achando que são os tal, né? Que podem tudo, que pode passar por cima dos outros, entendeu? E, na verdade, cara,
o nosso relacionamento e o nosso entendimento de quem realmente a gente faz com que a gente possa depender muito mais de Deus, né? Porque se você acha que é o tal, que, sabe, você anula tudo, cara. Você acha que você às vezes nem precisa de Deus, que você pode fazer, que você pode usar a sua força, que você pode controlar as coisas, que você pode ir do teu jeito. E aí você acaba chegando num ponto, cara, que Deus ele vai se afastando um pouco e aí você vai cair na real que sem Deus nós não somos nada, cara. Entendeu? Sem Deus, Senhor, muito obrigado, porque assim, se o Senhor não estiver conosco, né, para onde a gente vai? Né? Só Ele tem palavras de vida eterna. Né? Então a vida eterna está nele, né? Tudo está nele. Entendeu? Então, cara, se a gente pegar e a gente abrir mão daquilo que a gente daquilo que é mais precioso para a gente, né? Você deixar de lado, você vai ter sérios problemas. Você vai ter dificuldade na sua família, você vai ter dificuldade, às vezes, na sua área profissional, entendeu? Então, assim, tudo que a gente, pelo menos eu tento fazer, é sempre chamar Deus, pô, olha, está acontecendo isso aqui, pô, me orienta, me direciona, porque às vezes a gente não sabe nem para onde vai, né? E quando Deus está com a gente, cara, a nossa visão é muito limitada, entendeu? E às vezes Deus ele está esperando, né? Tem hora que ele não está falando nada e às vezes você quer decidir por si próprio, né? Deus não está falando, eu vou fazer aquilo que eu achar que é mais viável, que é melhor. E na maioria das vezes a gente acaba quebrando a cara, exatamente. Exatamente. Então, se Deus sabe aquilo que é melhor, né, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade dele, então, cara, eu não sei de nada. A minha visão, eu não consigo enxergar, sei lá, eu estou meio ceguinho já. Às vezes eu não consigo enxergar 10, 15 metros bem, às vezes fica embaçado. E Deus, ele sabe lá na frente, entendeu? Então, assim, para que a gente possa ser bem sucedido, é melhor deixar o capitão assumir o comando, sabe? Da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, né? De vez em quando eu falo assim, ó, Senhor, eu sei contigo, entendeu? Porque daqui para frente eu não sei. Entendeu? Então, é melhor que ele conduza, né? Ele conduza porque ele vai, né, levar no caminho certo, né? E a gente vai ter dificuldade, né? A vida do cristão é uma vida eu acho que de batalha o tempo inteiro. A gente mata um leão, parece outro leão, sabe? Mas só que a gente tem uma garantia que o Senhor ele está conosco. Então, são guerras que a gente entra já sabendo do final, entendeu? Do resultado final, né? O jogo que a gente joga e a gente sabe qual, no final do segundo tempo, né? O Diago gosta de futebol. Aos 45? Aos 45, aos 49, às vezes na prorrogação. Né? A gente sabe que ele vai entrar com a provisão, ele vai entrar com a palavra, ele vai entrar com o milagre, ele vai entrar com refrigério. Entendeu? Então é só a gente esperar. Aguarda no Senhor, espera que no momento certo ele vai entrar e vai agir. Ouvindo você falar assim, eu lembro de Moisés, né? Fez birra. Falou, não, se tu não for, eu não vou para lugar nenhum. Tá mandando, vão comigo. Não vou levar ninguém para lugar nenhum sozinho. É sensacional. Realmente a presença do Senhor é o que nos fortalece, né? O que faz termos a vitória, né? Exatamente. Isso é sensacional. A gente se confunde nisso, né? Aquele dia a gente estava numa reunião na casa do Samuel, né? De homens lá, e o irmão falou sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente é tentado em achar que o privilégio é a promessa, né? Ou, nesse caso, desse contexto que a gente está falando, que o privilégio é ouvir a Deus. Não, o privilégio é a presença dele, né? Sempre a presença dele, né? Sempre. E saber que ele está com a gente, isso deveria ser o suficiente, né?
Eu acho até que você falando isso, eu tô aqui matutando na minha cabeça, né? Eu acho até que uma das dificuldades de algumas pessoas seja exatamente isso, lidar com, muitas das vezes, o silêncio de Deus, porque quando Deus não responde, as pessoas ficam desesperadas, tem que fazer uma coisa. Mas quando, é o que você falou, ele vai fazer. Não é no nosso tempo, não é nos 15 minutos do primeiro tempo, mas se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas a gente fica inquieto com o silêncio de Deus quando não deveríamos, né? Quando a gente é íntimo de alguém, a gente assiste com as nossas esposas um filme, por exemplo, né? A gente passa 1h30 sem falar nada. A gente pode sair para comer muitas das vezes, a gente passa 1h30, 1 hora sem falar nada um com o outro. Por quê? Porque a gente é íntimo. O silêncio dela não me incomoda. Mas quando eu não sou íntimo, mas a gente chamar o Samuel aqui hoje, né? Todo mundo calado. Todo mundo calado. Fala aí, Samuel. Me ajuda. Me ajuda aí, né? Exatamente. Porque a gente está criando uma intimidade. Então, eu acho que as pessoas precisam buscar essa intimidade que você está bem definindo, né? Uhum. E acreditar que ele vai fazer, né? Vai. Sempre. Isso é uma questão que para mim já é algo muito claro, sabe? Que ele vai sempre vir. Né? Ele vai sempre vir. Eu comentei isso até lá no encontro de homens, né? Que existem momentos da nossa vida que parece que está tudo parado, que está tudo fechado, parece que, né, igual a gente vê em desenho, parece que tem uma nuvem em cima, chovendo só em cima da gente, parece que tudo cai em cima da gente, cara, e às vezes a gente não tem resposta, sabe? E aí a gente fica aflito, a gente fica com o coração, sabe, querendo correr às vezes, a gente não sabe o que a gente faz, se a gente corre, se a gente para, se a gente, sabe, mas isso, até nisso eu vejo, cara, a mão de Deus, né? Porque se ele tá te travando, é porque, sabe, às vezes quando Deus não fala nada, né? Um pastor que falava o seguinte, cara, quando Deus não fala nada contigo, fica quieto, fica parado, se ele mandar tu ir, tu vai, entendeu? Se ele não falar nada, aí não toma nenhum tipo de decisão precipitada, né? Porque às vezes é Deus que quer trabalhar dessa forma, às vezes ele tem as multiformas, né? Como agora, hein? Tem as multiformas. Olha aí, profundo. As multiformas de trabalhar na nossa vida, entendeu? Então nós precisamos entender, cara, que não vai ser do nosso jeito, né? Então às vezes o céu vai estar nublado, né? Vai estar nublado, vai estar com russo, né? Vai estar chovendo, vai estar caindo coisas ao nosso redor, mas aí é o tempo que Deus ele quer que a gente abra a nossa boca em adoração, em exaltação, em honrá-lo, né, com o nosso serviço, com o nosso trabalho, sabe? E aí, cara, né, no momento certo ele vem, cara. No momento certo ele fala assim, não, pô, que esse cara aqui, ele sabe, ele é um homem temente a Deus, ele, né, igual o Jó, né? Pô, esse cara aqui, cara, ele é servo fiel, entendeu? Conheço o coração, ele é íntegro, ele é reto, entendeu? Então, cara, assim, tudo que acontece na nossa vida, eu creio que há um propósito, até nas coisas negativas. É meio doido falar isso, né, cara? Pô, cara, tu tá passando por uma dificuldade e tal, mas tudo tem um propósito. Permissão. Né? E aí você tem que aproveitar, extrair do negativo, aí você tem que enxergar Deus, que aí é difícil, né? Que aí você vai começar a se questionar, né? Que parece que a gente tem algum direito, né? Pô, eu sou fiel a ti, pô, eu trabalho na tua casa, sou ofertante, eu sou dizimista, então você vai jogar aquela coisa tudo em cima dele, né? Parece falar assim, não, cara, isso aqui que está acontecendo não é justo, não é.
E às vezes, né, é nesses momentos que Deus forja um caráter cristão, sabe? Porque não é pelaquilo que a gente vê, não é pelaquilo que a gente está vivendo, não são pelas circunstâncias, é pelaquilo que a gente crê. A gente crê que Deus está conosco, a gente crê que Ele está do nosso lado. Então, cara, vai vir alguns apertos, né? O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é a garantia, entendeu? Então, às vezes a gente vai viver momentos de indecisões, sabe? A gente vai viver momentos que a gente não, sabe, vai parecer até que Deus não está próximo, né? Porque não é bom sentir Deus, né? É bom sentir Deus, mas às vezes você não vai sentir Deus, mas você tem a convicção que Ele vai estar ali do teu lado, né? Então, assim, Ele tem que reinar na sua vida, independente daquilo que você possa estar vivendo. Os conflitos vão sempre vir, né? Mas a minha esperança ela não está nos homens, a minha esperança ela está no Senhor, né? Porque Ele que me fez, Ele que criou, pagou um preço alto. E aí, cara, ele com certeza ele quer dar sempre o melhor para a gente, né? Então, a gente tem que reconhecer Ele como nosso Pai, né? Nós somos herdeiro do nosso Pai, né? Então, a palavra de Deus fala isso, né? Quando a gente entende isso, cara, porque assim, tudo aquilo que foi, toda a herança que Jesus tem, ela foi descarregada em nós, né? Então, assim, cara, nós somos filhos de Deus. Isso é fantástico, cara. É fantástico, porque um pai está num nível totalmente diferente, cara. E Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele desceu aqui, ele sofreu, padeceu. Ele não tinha necessidade de fazer isso, sabe? Mas ele veio aqui, ele padeceu, ele foi cuspido, ele foi pregar ele na cruz e tal, mas ele viveu por amor a nós, cara. Por amor a nós. Então, cara, nossa vida ela tem que estar alinhada sempre com Ele, cara. Se a gente não enxergar isso, de não entender o sacrifício dele foi para salvar a gente, cara. Se a gente não tiver alinhado com aquilo que é mais o nosso maior presente, né, cara? Foi isso, cara. A gente pode viver situações complicadas, mas assim, como eu falei, o maior presente já foi dado pra gente, né? A salvação, né? Um dia a gente vai morar com ele lá na Coisa boa, né? As mansões já estão preparadas. É como a palavra dele diz, né? Eu não vai ter um justo, nunca vi um justo mendigar o pão. As pessoas às vezes relatam essa palavra só para o alimento, mas não é sobre só o alimento. Se você é justo, ele não vai deixar você órfão, ele vai estar sempre com você, vai estar sempre trabalhando por você, nem que seja os 45 do segundo tempo, como foi dito aqui, 49, mas ele vai estar sempre presente, né? O prazer dele, cara, é nos abençoar, é ver o nosso coração, né? Um coração sincero a ele, e ele não deixa a gente passar dificuldade. Por mais que às vezes a gente sente assim, pô, Deus esqueceu de mim. Quantas vezes eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim? Quantas vezes, pô, não é possível, Deus esqueceu de mim, por que isso? Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Deus permite, mas quando chega na hora que Ele tem que agir, com o nosso coração quebrantado a Ele sempre me resgata, Ele sempre me fortalece, né? Tira do lodo, né? Dá ânimo. Você se levanta e fala, caraca, que força é essa? Deus é maravilhoso. Faz apelo aí, mano. Tô quase recebendo aqui, mano. Meu Deus, hein? Glória a Deus. Mas, Samuel, eu queria te perguntar isso, nem estava no meu coração não, mas responde se quiser também, tá, irmão?
Não, aqui... Mas qual é o... Tem algum sonho, espiritualmente falando, ministerialmente falando? Pastorear, tem desejo no coração? Tem chamado? Vou dificultar a tua resposta. Não. Eu sei que ser chamado por ele é o nosso maior presente. Malandro é malandro. A gente já tem uma missão, né? Que é ir de pregar o evangelho. Entendeu? E assim, às vezes a gente sente até algumas pessoas querendo nos empurrar pro ministério, né? Um tempo atrás, né? Não, faz o seminário, entendeu? Mas assim, cara, eu tenho um temor muito grande de entender que você, para ser pastor, você não pode se chamar para ser pastor. Né? Você tem que ser vocacionado para isso. Porque há uma responsabilidade muito grande, né, por essa função, né, que é extremamente importante e você tá lidando com vidas, né? Você tá pastorear pessoas, discipular pessoas é muito difícil, entendeu? Então assim, cara, eu nunca me senti vocacionado para ser pastor. Eu sempre me senti vocacionado em fazer a obra de Deus. Não importa, cara, às vezes é mais importante. Hoje eu vejo que o cargo, para mim, pouco importa, entendeu? Então, eu acredito que a gente possa desempenhar o nosso trabalho, o nosso serviço, porque a adoração ela tá ligada a serviço, sabe? Então, às vezes, cara, você pode, de repente, tá na igreja, você pode estar fazendo uma faxina, de repente, no banheiro, tá varrendo, né? Às vezes você tá vendo que tem alguma coisa fora do lugar, vem para poder ajudar, para poder dar um alô. Então, assim, cara, isso é adorar o Senhor. É adorar o Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que é mais precioso para você, sabe? Às vezes são coisas simples, né? Como assim, eu falei no início, cara, eu acho que o reino de Deus, a obra de Deus é muito simples. É muito simples. Pregar o evangelho é muito simples, sabe? E você vê que hoje você tem muitas ferramentas para fazer isso. Né? O canal aqui é uma ferramenta poderosa na mão de Deus para alcançar pessoas. Né? Por isso que o Adiel fica tremendo e tal, querendo parar e tal. Então, assim, eu creio, cara, que o chamado pastoral realmente é uma carga muito pesada. Isso só, igual aquele cara fala, né, que não tem a manha, não entra. Não entra porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Então eu posso, olha que eu não tenho um sonho ministerial, né? Meu sonho ministerial, primeiramente, é conduzir minha casa, sabe? Que é hoje a minha maior preocupação, né? Tenho 2 filhos, como eu falei, tenho o Davi, tenho o João. O Davi está na Jocum agora, né? Tá lá em Montes Claros. Ele fez praticamente 3 cursos na Jocum, né, de 15 dias. E assim, a gente está longe dele agora, a gente vai ficar praticamente uns 5 meses distante, né? Mas assim, cara, eu creio que tem sido o direcionamento de Deus, entendeu? Então, com nossos corações às vezes apertadinhos, né? Saudade e tal, eu vejo que Deus começou a obra, né? A obra que foi elaborada lá atrás, né? Com as nossas orações, Senhor, porque a nossa preocupação é que Deus salve os nossos filhos primeiramente, né? Então, assim, a gente ficava sempre com essa preocupação, cara, de, pô, cara,
estou na igreja aqui, tal, pô, e meus filhos? E aí, o que vai acontecer? Eu ganho todo mundo e eu não consigo ganhar a minha casa? Entendeu? Então, a gente tem essa preocupação ainda, né? Mas, assim, Deus já começou a obra, né? E Ele é fiel para cumprir. Então, assim, eu já tenho visto, já tenho sentido que Ele não vai ficar perto da gente, sabe? Então, é duro, cara. Tem chamado missionário. Assim, a gente está vendo Deus trilhando esse caminho, né? Apontando esse caminho. E, assim, é isso que eu quero, cara. Mais que seja duro a gente ficar longe, mas o importante é que Ele cumpra a vontade de Deus. Aleluia. Cumpra o propósito de Deus, né? Isso é ser bem-sucedido, cara. Às vezes a gente acha que ser bem-sucedido é ter riqueza, ter, sabe? Ter, de repente, lá no banco, lá, a conta corrente lá está até, né, querendo fugir para fora de tanto dinheiro que tem lá. E, sabe, ser bem-sucedido, cara, é viver o propósito de Deus, sabe? Amém. É viver o propósito de Deus. Então, assim, o Davi já está encaminhado, o João também já tem algumas palavras já direcionadas, mas ele é novo, né? Ele está com 14 anos, e eu não gosto de apressar muitas coisas, né? A gente, eu e a Rosane, a gente procura não influenciar, assim, lógico que a gente vai alertar, às vezes a gente vai direcionar, a gente vai aconselhar, entendeu? Mas a gente não gosta de impor isso, porque às vezes a gente quer que os filhos nossos tenham, de repente, aquilo que eles têm que seguir um caminho que a gente acha que é melhor para ele, né? E aí, cara, a gente vai vivendo, vai orando, sabe? Mas, assim, Deus, ele já começou a trilhar. E a gente tinha, assim, uma preocupação na adolescência, né, de a gente começar a enxergar algumas coisas que, sabe, que vai preocupando a gente fica meio... O que está acontecendo aqui, sabe? Mas em tudo a gente tem visto a mão de Deus, né? Ele ir para a Central, né? Inicialmente ele para a Igreja Presbiteriana Central foi uma mudança de chave, né? Despertar, né? Foi o Tiagão falou aí, teve uma mudança de chave e aí para a família. Os meninos primeiro, depois. Não, mas eu digo a mudança de chave foi primeiro para eles. Para eles, tá. primeiro, porque eles praticamente foram um ano e pouco antes, sim. entendeu? Então a gente ficou na espreita primeiro, né? Aguardando o que iria acontecer, entendeu? E aí depois, né, o Senhor nos empurrou para lá, entendeu? Então, assim, a gente está num período eu ainda estou em período de adaptação, né? Porque você viver dentro de um processo durante 30 anos, né? Você cria vínculos, você, né? Eu tenho um carinho muito grande para a igreja. Assim, é a minha primeira igreja ainda, né? Eu estou 2 anos só na Central. E, assim, eu tô me ajustando, sabe? Digerindo. Eu tô mastigando ainda e tal. Não, tu não faz isso, faz aquilo. E eu sou muito de primeiro sentir o ambiente, de ver, de conhecer e tal. E, cara, o que eu quero é poder contribuir para o reino de Deus de alguma forma, entendeu? Então, não importa se não você não vai ministrar, você não vai pregar. Cara, não estou com essa... É sobre isso, né? Não estou com essa preocupação mais, entendeu? A gente tem que mudar de chave, a gente tem que mudar de ciclo. E algumas coisas, para mim, cara, já não sabe? Não me move mais. Não me move mais, entendeu? Então, eu posso contribuir para o reino, eu posso fazer a obra de Deus, eu posso estar alinhado com o reino e trabalhando nos bastidores, né? Como digo, o Adiel, quando eu fui estava comentando, né, sobre
o trabalho em si, sabe, essa responsabilidade. Quando a gente começou no Abençoando Vidas, foi basicamente isso, sabe? Moisés veio e falou, cara, tem um projeto aí, tal, mas só que nunca foi a minha pegada. Não era a minha pegada. Mas assim, eu senti que naquele momento eu poderia ser um suporte para ele, né? Então, assim, esse trabalho de câmera, né? O Jean, sabe? Foi até bom rever o Jean novamente aí, entendeu? Mas, assim, esse trabalho nas câmeras nunca foi a minha praia, entendeu? O meu trabalho é mais nos bastidores, de suporte, de serviço, de ajuda e tal. Eu não faço isso. Tá Deus falando aí, Thiago. Alguém que tá assistindo aí, porque alguém que tá na sala não, hein? Entendeu? Mas assim, o importante, cara, é a gente viver, é a gente saber que o ciclo, cara, ele vai começar e vai terminar, né? Como eu tive que sair do programa porque eu tinha algumas prioridades na minha vida, né? E muita gente fala, vocês brigaram, nada a ver, sabe? E o importante é a gente saber que, cara, foi bom até aqui, só que daqui para frente o caminho mudou. Não é que eu esfriei, não é que eu briguei com ninguém. A gente nunca brigou, cara. A gente tinha Não tem como brigar com Moisés, não. Sabe, assim, a gente sempre teve um respeito muito grande um pelo outro, cara. Eu fiquei 6 anos e pouco lá, sabe? Só que quando chegou um tempo eu senti que Deus falou, cara, existem algumas coisas que são prioridades na sua vida, sabe? E eu tava muito no automático, sabe? De fazendo muita coisa ao mesmo tempo, cara, e às vezes, sabe, você acaba perdendo, né, algumas coisas que você precisa dar um pouquinho mais de atenção, né? Então, às vezes a gente está fazendo a obra de Deus na correria, cara. Tá achando que tá batendo cartão, tá? E não é isso que Deus quer, cara. Entendeu? Então a gente precisa priorizar algumas coisas para que, né, o nosso tempo, né, com Deus e as prioridades dele passam a ser fortalecido cada dia, cara. Ser fortalecido cada dia. Às vezes precisa mudar de rota. Cara, tá muito corrido, né? Eu lembro, cara, que um período lá na igreja do Itamaraty, que foi para mim um tempo muito ruim, foi o tempo que eu estava mais trabalhando na obra de Deus. Né? Troço doido, né? Então, eu era tesoureiro, eu era diácono, eu era do Ministério de Louvor, eu ajudava no coral de adolescente, eu ajudava nos jovens. Então, assim, eu estava atarefado demais, entendeu? Eu tinha muita... Já tinha programa também. Tinha programa também, entendeu? Então, cara, tem hora que Deus falou, cara, isso aí que você está fazendo, isso não é bom, não. Isso não é bom, não. Porque quando a gente consegue diminuir o nosso time e você começa a priorizar algumas coisas e tal, cara, aí você sente que o trabalho ele vai frutificar, entendeu? Porque não é a gente que faz, né? Quem faz é Deus, cara. Ele que vai conduzir, né? A gente faz o nosso trabalho de levar ele, mas assim, a obra principal é ele que vai fazer. Fala aí, Dião. Né, Dião? Com certeza. Não, eu estava aqui pensando como que são as coisas, né? Você foi criado com os pais na Central e havia um movimento no Itamaraty, o qual você se identificou, que foi ímpar na sua vida, né? Aí você cresce no Itamaraty, casa, cria sua família, seus filhos, e os seus filhos vão para a Central devido a um movimento de adolescente, o qual também os atraiu, e eles ficaram bem, e você teve a percepção, né? E voltou para a Central, onde começou, né? Vamos dizer assim,
pelos filhos. Como que Deus faz, né, na vida da gente, né? A gente realmente não entende nada da vida. Se tentar entender, fica A louco. gente não entende nada. A gente acha que é entendido em alguma coisa e a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e vai entendendo, né, que a vontade é sempre do Senhor, nunca é nossa. Eu nem tinha pensado nessa Eu linha. tô aqui viajando, Não, cara. nessa linha. Você falou, eu tô viajando aqui, eu Nessa falei, linha. cara, olha que sensacional, cara. O Itamaraty foi o que aquele movimento de adolescente na época do Samuel que fez com que tenha essa geração de nomes que ele falou, que eu os conheço, todos realmente homens de Deus, homens, né, que até hoje pregam o evangelho, estão sempre juntos, louvando, adorando ao Senhor. E os filhos deles tiveram a necessidade, porque viram um agir dos adolescentes lá, o qual eles se sentiram bem, né? Eu lembro do João, pô, Gabriel, vamos lá para os adolescentes no Fire, né? Pô, sensacional. De manhã cedo o moleque indo para lá, pai, o Samuel tinha que levá-lo na igreja, ir para o Itamaraty, depois voltava para buscá-lo, enfim, era uma correria. Era uma logística difícil. Danada. E como que Deus faz, coisa linda, né? É interessante, cara, que assim, os meus filhos, quando a gente estava no Itamaraty, né, a gente é rato de igreja, né? A gente vai carregando nossos filhos, né? Carregando nossos filhos. E chega um ponto, cara, que se torna muito pesado, né? Porque você vai impondo, né? Mesmo você sabendo que é o melhor, algumas vezes a gente acabava impondo, né? Porque não, a gente tem que ir para a igreja, né? Aquela imposição. E algumas vezes já estava ficando assim muito pesado isso, né? Porque, cara, parecia que você estava carregando tijolo, né? Carregando cimento, porque parecia que o coração não estava lá, entendeu? E aí Deus muda essa trajetória, né? E quando eles começaram a ir na central, cara, aí começou e, rapaz, tinha essa mudança de conduta, cara, você não precisar mais forçar para ir, tal. Hoje, de vez em quando a gente já tem até que segurar agora porque o rato de igreja virou eles, né? Viraram o rato de igreja, entendeu? Bom, pô, segura um pouquinho hoje, vamos ficar aqui em casa, vamos... Não, tem vigília, tem não sei o quê, tem escola dominical, sabe? Sempre tem uma movimentação que eu vejo que era a nossa época, entendeu? Então isso é muito legal, porque quando ele faz por prazer, pela comunhão também, que isso influencia muito também, sabe? De ter uma galera lá que fala a mesma língua, que tem a mesma pegada, entendeu? Então isso é muito legal. Isso que, assim, eu tiro o chapéu lá para a visão do pastor Aguinaldo, que realmente ele tem um processo muito bem elaborado, uma visão muito bem elaborada de trabalhar realmente todas as faixas etárias da igreja, né? De criança, de pré-adolescente, de adolescente, de jovem, de casado, de terceira idade, entendeu? Lá tem lugar para tudo, cara, entendeu? Então isso é legal, porque aí eles crescem no ambiente deles, entendeu? Né? Ele vai ver, de repente, adolescente pregando, sabe? Adolescente ministrando louvor. Isso vai despertando neles, cara, o desejo também, né? Então, assim, é um culto muito direcionado para eles, né? Então, isso é apaixonante, cara. Eu tive no ano passado, eu tive numa vigília lá, pô, cara, tem uns 300 adolescentes, só adolescente numa vigília. Olha só. De 10 horas da noite até 6 horas da manhã, entendeu? Então, assim, é um trabalho que surte efeito. Tem que investir nessa molecada, porque o mundo tem muita coisa para oferecer, entendeu? Então, cara, quando tu consegue encaixar esse ambiente, né,
que é favorável para eles de se relacionar, porque eles gostam de se relacionar, de trocar uma ideia, de bater um papo. E aí, cara, você consegue fazer as duas coisas, né? É comunhão, né, vertical e horizontal, né? É com os amigos e com Deus, e aí eles vão tendo as experiências deles, e aí Deus vai trabalhando. O João toca, Samuca? Toca fogo na casa. Também, né? Mas teclado, violão... Não, cara, assim, o João canta, Davi canta também, entendeu? A gente, um tempo atrás, a gente tentou até direcionar para fazer alguma coisa, entendeu? Só que o João ele é muito ativo, né? Tudo que ele faz, às vezes ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes ele quer ir pro jiu-jitsu, ele quer jogar bola, ele quer, sabe? Ele é muito ativo, né? E às vezes ele não sabe o limite que ele tem. Às vezes ele fala, João, cara, você não sabe dosar, né? Não sabe dosar, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Mas assim, ele canta, ele é adorador, né? Tem um chamado na palavra também, e a gente vai vendo aí o que vai acontecer no futuro aí. João é o mais novo. João é o mais novo. E Davi é o mais novo. Quantos anos Davi tem? Davi tem 18. Você disse que ele vai ficar um tempo lá estudando, né? Isso. Ele deve voltar no começo de agosto, né? Só no ano que vem? Não, esse ano ainda. Então, assim, ele teve 3 experiências num treinamento de 15 dias na Jocum, né? Teve na Central, teve em Brasília, teve em Minas e tal, e aí agora é um treinamento mais intensivo, né? Exato. A lidar com pessoas, provavelmente. Exatamente. É forma de evangelizar. Eles trabalham muito, muito bem isso. Vai ter bastante bagagem para contar para nós aí. Davi com certeza vai. Geralmente o pessoal da Jocum também manda eles para fora do país para poder pegar também um certo know-how com línguas estrangeiras. Um sobrinho, meio que sobrinho, né? Filho do meu primo e irmão do Marcelo. Sim. Ele, acho que tá na Chapada das Diamantinas. Tem uma base lá. Então, ele tá lá. Filho do meu primo Marcelo Gomes. Um beijão, meu primo. Meu irmão, saudade. O legal é isso, né, cara? A gente vê os nossos filhos, isso que nos dá prazer, de ver os nossos filhos bem encaminhados, né? Como você estava falando, né, que o maior sonho, um dos teus maiores sonhos hoje é sobre a sua família, sobre os seus filhos. Sim. Eu acho que é isso mesmo, né? Fazer com que eles possam chegar mais longe de onde você chegou, né? Exatamente. Não só geograficamente, mas principalmente espiritualmente, né? Tem uma palavra aqui que eu até separei aqui, que eu sabia que a gente ia chegar nesse momento. Eu vi ele separando, você paga uma palavra. Que é o Salmo 127:4, fala: como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Que é exatamente isso, né? Verdade. A gente prepara eles, né, para no momento certo, né, a gente lançar eles. E a gente vai lançar para o alvo ser atingido, entendeu? E automaticamente, né, eu creio que eles vão chegar muito mais longe do que a gente. Amém. Então a gente vai lançar eles bem longe, né? Bem longe, para que Deus possa cumprir tudo aquilo que está preparado para a vida dele. Eu falo muito isso com eles, né? Viva intensamente os propósitos de Deus, né? Porque aí você não vai se frustrar, né? Você vai se frustrar, você vai entrar na linha, né? Aquilo que o Senhor traçou para você, e aí, cara, você vai ser um ganhador de almas, né? Você vai frutificar no reino, né? Que é muito mais, né? O resultado e o prazer é muito melhor do que você, né, de repente ser bem sucedido. Eu não estou dizendo que seja ruim ou errado, né? Você ser bem sucedido na sua vida, você buscar os teus sonhos, ser uma pessoa preparada, entendeu? Mas o importante é se realmente é isso que Deus quer para você, né? Se for isso, meu amigo, vai lá que você vai ser bênção lá, você vai ser um canal de bênção lá no
no ambiente empresarial, onde Deus te colocar, você precisa frutificar e falar daquilo que Deus realmente é. E aí você, às vezes, está num ambiente totalmente diferente, mas você está lá, por que eu estou fazendo aqui, cara? Sabe? Mas aí Deus quer, de repente Deus te coloca lá para que você possa ser boca de Deus. Ser boca de Deus. E às vezes é isso que Deus vai nos conduzindo e levando, onde você estiver, né? Onde você estiver, onde Deus te colocar, né? Seja frutifique para o reino, né? Né? As pessoas estão te olhando, às vezes o mundo está sedento de Deus. Muitas pessoas, a gente tem visto hoje a internet, a necessidade das pessoas querer mostrar algo que não é real, sabe? Uma vida de muitos sonhos, de muitas riquezas, de muitas coisas que a gente sabe que no fundo, cara, eles querem mostrar aquilo que elas não têm, entendeu? Então, assim, cara, nós temos aquilo que é de melhor. Né? Com certeza. A gente tem aquilo que é de melhor, não importa se a gente tem a gente vai para a igreja de ônibus, ou de bicicleta, ou de carro, ou vai a pé, não importa, cara. Se você carrega Deus dentro de você, você é o homem, você é a mulher mais privilegiada do mundo, né? Porque você carrega aquilo que é mais precioso na sua vida. Essa geração que a gente vive, ela é chamada de geração cristal, né? Justamente dentro disso que você está falando, sobre... Ela é muito transparente, e eu vou acrescentar aqui, /verdadeira, porém muito frágil, né? Exato. Então tem gente que quer mostrar tanta verdade, mas essas verdades, na verdade, não são verdade. Não as sustentarão quando a crise chegar. Sei. Porque elas estão vulneráveis, e eu estou trazendo isso à mesa justamente por uma fala sua, né? Lá no início desse episódio aqui, sobre vivermos e sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Até estava buscando no início desse programa aqui, eu não encontrei, mas eu sei que o apóstolo Paulo lhe disse para Timóteo sobre Timóteo fortalecer e viver a graça que Deus deu para ele. Tem gente que é talentosíssimo, por exemplo, cantando e tocando, mas não recebeu uma graça de Deus para tocar e para adorar ele. Essa que é a verdade. E tem gente que, enfim, fala muito bem em público porque estudou, teve técnicas, né? Mas não recebeu uma unção, uma graça de Deus para pregar a palavra, né? Talvez algumas pessoas que estão chegando agora no nosso canal não sabem o porquê desse programa, e você bem exemplificou isso, né? Sim. Quando você falou sobre a sua família, eu acho que foi muito pontual, porque tem gente que deve estar frustrado, porque, poxa, eu não estou pregando, eu não estou cantando na igreja, mas o teu ministério, a graça que Deus te deu foi ser um bom pai, um bom marido. E glória a Deus por isso, né? Mas algumas pessoas ainda não entenderam isso, Samuel. Não sei se você tem essa visão, tem ouvido isso, tem experimentado no ambiente. Quando eu digo ambiente, não é nem sobre igreja local, né? Sim. Mas as pessoas que o cercam, né? Pessoas, entre aspas, frustradas por achar que não está vivendo aquilo que Deus tem chamado eles, né? Sim. Quando, na verdade, o grande privilégio talvez seja esse, né? Ser Exato. um marido para a glória de Deus, um pai. Com certeza. Né? A gente, na semana passada, eu ouvi uma frase que falou assim, pregue, se possível, use palavras. Sabe? Então, assim, cara, às vezes, o mundo ele tá te observando. Entendeu? Então, às vezes, o testemunho que você carrega, a forma que você conduz a sua vida, conduz a sua família, já está edificando algumas pessoas, entendeu? As pessoas que estão em volta, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que quando Deus ele despeja na nossa vida essa graça, essa unção, né? Não tem uma
uma única forma de você levar a Deus às pessoas, sabe? Aí, novamente, vamos supor, a multiforma de Deus, sabe? A variedade que Deus usa para que as pessoas sejam tocadas, que elas sejam alcançadas, né? Tem outra frase que eu escutei na semana passada, a gente está num curso de liderança de GCL, que fala que você é a forma que forma. Né? Então, é basicamente isso, cara. Deus, às vezes, tem nos levantado para que a gente possa levar o evangelho, que a gente possa acompanhar as pessoas. Né? O mundo está carente de ouvidos, né? De pessoas que vai sentar na mesa, né? A mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de relacionamento, sabe? E às vezes as pessoas conseguem ser muito mais edificadas, às vezes, sentando numa mesa e batendo um papo, igual a gente está batendo aqui, né? Do que às vezes, e de repente num culto, numa conferência, sabe? Né? Que é uma bênção também, mas às vezes a gente tem muito mais liberdade da gente falar de algumas coisas do reino e confidenciar algumas coisas que às vezes a gente não tem oportunidade para poder falar, entendeu? Então, cara, às vezes é aqui, cara. A gente não pode perder isso aqui, cara, né? Tanto aqui, tanto na nossa casa, porque é lá que muitas coisas acontecem. O milagre acontece, o ajuste é feito, entendeu? Então, isso é graça de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma? Dá para cantar mais uma para nós? O tempo voou. Rapaz, eu pensei que a gente tinha falado uma meia hora só. Não, o Jean falou o seguinte, que a gente pode ficar até meia-noite. Pode? Daqui a alguns minutos ele vai embora. Se trouxer uma pizza, ele fica. Glória a Deus. Tiagão, uma reflexão aqui pra gente. Nós temos que ser o exemplo do nosso lar, né? E em alguns momentos a gente escuta assim, da nossa esposa, ou a gente fala da nossa esposa, teu filho é goto! Mas isso é num bom sentido ou num mau sentido? Né? Vamos parar um pouquinho e refletir um pouco sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente tenta ser certo em todo instante, mas cometemos falhas, né? Dentro da nossa casa nós estamos sendo vistos pelas nossas esposas e pelos nossos filhos. Aí seu filho vê uma atitude sua, daqui a pouco ele faz igualzinho. Né? Forma que forma, né? A forma que forma. E isso daí é uma coisa que a gente tem que se policiar ao máximo. Uma vez eu ouvi um filho falando pro pai em Dia dos Pais, né? Meu filho, eu queria que você crescesse um cara direcionado, um cara do bem. O filho respondeu, pai, seja isso que eu também vou ser. Você é o meu espelho. Sensacional. Isso aí. Louva aí, meu amigo. Vamos adorar o Senhor. Vamos não, adora o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O
que posso te dar por tudo que tu é. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Oh. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Aleluia, teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Aleluia. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia. O amor de Deus dura pra sempre. Pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Maravilhoso, é hein? bom demais. Né? Necessário esse episódio. Poxa, Verdade. tenho Samucão, certeza que muita gente precisava. queria muito te agradecer por ter nos dado essa honra aí de Verdade. passar um pouco, né, da sua história, de tudo que Deus fez, né? Faz e ainda vai fazer na sua vida, na sua família. Você sabe que a sua família é minha família, você sabe disso, né? Eu sempre digo que a palavra de Deus diz que é amigos mais chegados que irmãos, e você se encaixa perfeitamente nessa palavra, tá bom? Muito obrigado por ter aí vindo aí nos apoiar no nosso podcast Multiforma, a nossa forma de adorar o Senhor. Obrigado, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Eu quero agradecer, cara, o privilégio, a alegria, sabe, né, a honra de poder estar com vocês aqui, né, e de incentivar vocês a continuar esse propósito, né? Amém. Porque isso é uma dádiva de Deus, e nós podemos falar do amor de Deus e poder alcançar tantas pessoas, né? Às vezes de uma forma não apenas agora, né? Mas as pessoas que assistirão depois, entendeu? Então, cara, continue esse propósito, né? Se Deus colocou no coração de vocês, plantou isso no coração de vocês, permaneçam firmes aí nesse propósito, né? E quero mandar um beijo para minha família, né? Para minha esposa, né? Minha pequena, né? Minha pequena é brava. É brava, né? Mas eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu, pela esposa maravilhosa, pelos filhos maravilhosos que eu tenho, sabe? Eu nasci numa família, sabe? Eu me sinto privilegiado de
ter tantas pessoas que têm uma identidade que me fortalece todos os dias, sabe? Que me ajuda, que me empurra, que me incentiva, que está comigo nos momentos difíceis, né? Porque isso é família, né? Nos momentos difíceis os amigos vão correr, os amigos, entre aspas, né? E a gente sabe que a nossa família vai estar com a gente ali, vai sofrer junto, vai orar junto, e nós vamos ser vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Samuel. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado a você que chegou aqui até o final. Deus com certeza ministrou no seu coração grandemente, assim como nas nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Esse episódio, assim como os outros anteriores também, já estão no Spotify. Você pode ouvir lá malhando, trabalhando, fazendo aquilo que você faz no dia a dia, também no Spotify, para abençoar e alcançar mais vidas. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe a todos nós, né? Amém. Até o próximo episódio aí. Forte abraço, beijo no coração. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe todos aí. Praticamente falou sozinho, né, Tiagão? Não, Wallace. Cara, eu fiz assim, ó.